manhã eu preparei um esboço e quando chegou aqui, eu comecei a pregar esse versículo e Deus me levou para outra mensagem, totalmente diferente. Eu não falei nem o título, eu não vou falar também, porque eu tenho preparado um versículo aqui. Tenho vários, mas eu vou começar por esse, de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Irmãos, eu tenho repetido isso aqui constantemente. Nós sabemos que, pelo que a Bíblia fala, eu não posso aqui afirmar se é ou não é os tempos trabalhosos que a Bíblia fala, Mas, pastor, está muito parecido. Nem tudo aquilo que parece é. E eu não quero que você saia daqui escandalizado, mas quem garante que não virão piores ainda? Falando da nossa geração, tá? Quem garante? Eu não garanto nada. Se você analisar o mundo de uns tempos para cá, irmãos, só vem o quê? Só vem piorando. Falando assim, materialmente, para você entender. Os anos, parece que já começa ali os anos com tragédias, com dificuldades. E nós, pastor, estamos passando as aflições que Jesus falou. Jesus falou lá em Mateus 11, em João 16, 33, Ele falou, não vou pregar isso aqui, ele falou, olha, eu tenho vos dito isso, para que no mundo eu tenho vos dito isso, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o quê? O mundo. O que eu pego dessa palavra? Eu tenho que ter bom ânimo, eu tenho Jesus no coração, eu não quero saber, esse versículo aí tem muitos entendimentos para nós, pode ser aquelas aflições, eu já preguei isso aqui, aquela pessoa que vive no mundo, está passando as mesmas aflições que nós. Qual que é a diferença? Que nós estamos passando a pandemia com Jesus, e eles estão passando a pandemia sem Jesus. Sem querer desmerecer ninguém, irmãos, mas nós estamos muito melhores, na presença de quem? De Jesus. Primeira coisa, certeza da salvação. Pastor, se eu partir hoje, braços de Jesus. E aqueles que estão lá fora, que não têm certeza de nada, não sabe de nada? Você pergunta, o que vai acontecer depois que morrer? Não, morreu, acabou. Não, amigo, morreu, começou. Aí que você está enganado. Ali que vai começar. Começar o quê? A vida eterna, que nós precisamos pensar. Aí aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, quem achou, diga glória a Deus. Quem tem a Bíblia, diga amém. Quem não tem, diga eu não tenho. Todo mundo tem? Oh, maravilha, por mais que seja no smartphone, no tablet, sei lá, não pode trazer o computador, mas tem vários meios aí para você ter a Bíblia. Não, pastor, eu gosto da folha mesmo, da rapadura. Amém. Importante que seja a palavra de Deus, mas eu quero que você preste muita atenção. Quando o pastor parar de ler, você para também e olha para mim, tá? Em nome de Jesus. Por que o pastor fala? Porque se o pastor para de ler e vai explicar, o irmão continua lendo o capítulo inteiro, aí perde a revelação, Perde a revelação da palavra. Eu falo sempre aqui, sem querer escandalizar ninguém, a revelação está com o pastor. Se você ler na frente, não vai adiantar nada. Você tem que esperar, que aí nós vamos estudando no nome de Jesus. Acharam aí? Olha o que diz, 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1, diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e o quê? E os mortos, na sua vinda e no seu quê? No seu reino. Amém? Olha aqui para o pastor. Aqui já tem muito entendimento. Claro que não é onde eu quero falar ainda, mas eu vou explicando aqui algumas coisas para você entender. Irmãos, nunca se esqueça dessa palavrinha aqui, julgar. Nós sabemos que todos nós um dia estaremos diante de quem? De Deus. Por isso que esse negócio de julgar o próximo, a Bíblia condena. Por quê? Porque já vai acontecer esse julgamento. Nós não temos que ser juízes de ninguém. Ai, pastor, mas aquele cara está endemoniado, está com Satanás no couro. Vamos orar por ele, para o Satanás sair do couro dele, se está no couro, não sei. Mas, ou seja, não cabe a nós. Por que eu gosto de citar isso aqui? Irmãos, um dia você também era do mundão.
Deixa eu fazer uma pergunta, eu sempre faço essa pergunta. Alguém aqui já nasceu no berço evangélico, como diz aí no linguajar crentez? Quem nasceu no berço evangélico? Olha, irmãos, a proporção é muito pequena, não dá nem 2%. Quem se converteu já depois de um tempo, depois de ter levado umas pancadas na vida? A maioria. Ou seja, quando você estava lá fora, no mundo, como diz a minha mãe, pintando e bordando, nós não conhecíamos Jesus, alguém orou por nós. Agora imagina se nós tivéssemos sido julgados pelas pessoas, pode até ter sido, alguém ter falado, mas imagina, irmãos, a oportunidade que nós tivemos, do quê? De conhecer a palavra. Aí, continuando aqui, que eu quero chegar na outra parte, olha o versículo 2. Que pregues o que, irmãos? A palavra. Instes, a tempo e fora do quê? De tempo. Redárguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e o quê? E doutrina. Olha aqui para mim, por gentileza, coloca aí a NVT para mim nas telas, por gentileza. Olha o que diz na Nova Versão Transformadora, o mesmo versículo. Pregue o quê? As fábulas. É isso que está falando? Ele mandou pregar o quê? Que palavra é essa? Tem gente que está em dúvida, está amarrado. Qual palavra que nós temos que pregar, irmãos? Essa aqui, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se for qualquer outro livro aí, nem escuta, é a palavra de Deus. Aí continua, esteja preparado. Presta atenção. Quer a ocasião seja favorável, quer não. O que fala mais? Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom que? Ensino. Eu posso falar isso aqui como pregador. Irmãos, nos últimos anos aí está fácil pregar a palavra de Deus? Sim ou não? Igrejas fechadas, agora não, já criaram um pouco de juízo aí na cabeça, né? Mas igrejas fechadas. Olha, se for, falando aqui como pregador, se nós fôssemos olhar para o tempo que nós estamos aí passando, eu creio que já está terminando, mas não tinha, vamos olhar assim, humanamente falando, não tinha nem como pregar a palavra de Deus. As igrejas, por mais que as portas estavam abertas, mas eram uns gatos pingados de gente. E aquela coisa, sim, sabemos que passamos aí umas tribulações, dias difíceis mesmo, mas imagina, eu como pregador, se eu fosse olhar, falar, acho que não é tempo de pregar a palavra não, está muito difícil, as igrejas fechadas, não tem povo, né, não tem nada, e aí depois vem a questão financeira também, que é importante, nós não temos que esconder isso, a igreja vive de doação, né, não é o governo, não é nada disso, é de doação, e aí, ou seja, se formos olhar por esse tempo, mas esse tempo não dá para pregar a palavra. Mas aqui, essa carta de Paulo, ele estava preso, lá no cárcere, e ele escreveu essa carta ao jovem Timóteo. Por quê? Porque o jovem pregador Timóteo, devido a umas coisas, não era pandemia não, mas umas coisas que estavam acontecendo, a igreja esvaziando, muitas pessoas saindo, Timóteo ficou meio que escandalizado. Depois você lê toda essa carta aí, é bem pequenininho, 4 capítulos, mas Timóteo meio que a fé dele se escondeu, aí foi necessário Paulo falar, olha, lembra da fé da sua avó, lembra da sua mãe, lembra da imposição de mãos que eu coloquei sobre você, e por aí vai. E o que acontece? Essa palavra, ele deu essa palavra, irmãos, claro que essa palavra tem muito aqui uma direção para pregadores, obreiros, mas você é um pregador do Evangelho? Misericórdia. Você é um pregador do Evangelho ou não é? Tem gente que está em dúvida. Quem não é, vai sair daqui hoje pregador do Evangelho. Por quê, pastor? Porque você não conhece um versículo que está aqui atrás, Marcos 16, 15. O que Jesus falou? E disse-lhe, pastores, missionários, obreiros, e diácono, não sei se é diaconisa, não sei, cada igreja tem. Apóstolo, só vocês podem pregar o Evangelho. É assim que Jesus falou? O que Jesus falou? E disse-lhe o quê? Vai. Esse vai aqui,
tem muitas pessoas que entendem errado. Eu já contei isso aqui, eu repito, uma vez eu conversei com uma pessoa, tem umas pessoas que misericórdia, mas deixa para lá. E ela falou para mim, olha, queria fazer missão, até veio falar comigo, falei, que bênção, que maravilha, Deus te abençoe. Falou, olha, eu não sou pregador, era até uma jovem senhora, eu não sou pregador de 4 paredes, eu não fui levantada para ficar dentro de igreja pregando, meu negócio é ir lá para a África, aquela coisa toda. Tem gente que cria uma coisa na cabeça, né? Que acha que só lá que tem gente que precisa do evangelho, que veja aquelas crianças, pregar para eles, fazer missão. Ou trabalho bonito, maravilhoso. Eu falei, olha, senhora, mas se o seu problema, se você quer pregar, não precisa ir tão longe não, tá? Falei para ela. Falei, a sua rua ali, você já ganhou todo mundo para Jesus? Não, eu quero pregar na África. Falei, como que você vai pregar na África? Você não prega nem para a sua rua? Você não fala de Jesus nem para o vizinho que mora do seu lado? Não, mas... Irmãos, deixa para lá. Mas enfim, Jesus falou, ide, pregai o evangelho, prega na sua casa, prega para a sua família, prega no seu trabalho. Pastor, eles não querem ouvir. E daí? Jesus mandou pregar. Ou será que nós estamos esperando você chegar para alguém, pregar o evangelho, aquela pessoa olhar para você e falar, nossa, cadê a sua igreja? Onde que é? Deixa eu correr para lá logo. Não é assim. Jesus teve lugares que Jesus pregou. Quando Jesus terminou a pregação, sabe o que fizeram? Cada um juntou uma pedra, falou, vamos apedrejar esse cara. Jesus tinha acabado de pregar, tinha falado do amor de Deus. Mas o que ele mandou fazer? Pregar. Então, voltando aqui para Timóteo, isso aqui não é só para pregador. Isso aqui é para mim e é para quem? É para você. Aí, continuando, ó, presta atenção. O 3, né? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Coloca a NVT para mim, por gentileza. Olha o que diz ali na outra versão transformadora. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino que verdadeiro. Seguirão os próprios o que, irmãos? Espera aí, pastor, seguirão os próprios desejos. Então, vamos colocar aqui, nessa versão que está aí, não escutarão o ensino verdadeiro. Espera aí, então significa que essas pessoas não querem ir às igrejas, elas não querem ouvir a verdade. E prova disso, porque eles estão seguindo os seus próprios o quê? Desejos. Eu não vou entrar aqui em detalhes, em igrejas que se dizem ser igrejas, mas prega que pode fumar uma maconha de vez em quando, mas prega que pode fazer uma tatuagem nas costas, desde que escreva Jesus, eu te amo, né? Coloca na testa também, que lindo, vai ficar maravilhoso, né? Igrejas que pregam que pode ter pode ter um caso extraconjugal no casamento. Pastor, estou escandalizando, calma que ainda tem mais, né? Irmãos, eu sempre falo isso aqui, está até gravando aqui, né? Ou seja, hoje se a pessoa procurar um pecador lá fora, olha que coisa triste eu falo aqui, a pessoa está lá fora, se ela procurar uma igreja que tem o perfil dela, do jeito que ela está lá, é capaz dela achar, pastor, mas a pessoa está imunda, sangue de Jesus tem poder. Agora, preste atenção, não sei se é esses tempos que nós estamos vivendo, se começou, se estamos no meio, mas Paulo alertou Timóteo, Paulo falando, e essa palavra para nós, ela é tão, como se diz, tão presente, parece que foi escrito ontem para nós. E ele diz, não escutarão o ensino verdadeiro, existe sim aqueles que não estão pregando o ensino verdadeiro da palavra, existe, não vou entrar nesse ensinamento aqui, mas aqui ele está falando, seguirão próprios desejos, ou seja, é aquela pessoa que ouve o ensino verdadeiro, mas não se agradou, não quis saber do ensino verdadeiro, o que ela fez? Ela começou a seguir o seu próprio entendimento, o seu próprio coração. Aí ele continua, seguirão os próprios desejos, irmãos, que coisa séria, e buscarão mestres que lhes digam
apenas aquilo que lhe agrada, aos seus ouvidos. Tem uma passagem que eu estava meditando essa semana, coloca aí para mim não sair daqui, Josué capítulo 1, versículo 7, isso aqui chamou muito a minha atenção. Sabe aquela passagem que você já leu várias vezes, mas quando é um belo dia você abre e lê, parece que você nunca tinha ouvido, nunca tinha lido aquela passagem. Olha só, Josué capítulo 1, versículo 7, não vou pregar a história de Josué. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para o quê? Para a esquerda, para que prudentemente faça o quê? Te conduzas por onde quer que andares. Olha só que coisa maravilhosa. Pastor, não vi nada de diferente aí. Vou te explicar a revelação de Deus, principalmente no finalzinho do versículo. Irmãos, sabe qual foi o segredo que Deus revelou para Josué? A lei, ela foi escrita para o povo lá no deserto. Quando Deus tirou, até amanhã na segunda-feira, estamos estudando um pouquinho sobre isso. Quando Deus tirou o povo do deserto, tirou do Egito e passou pelo deserto, começou a virar uma bagunça. O povo tinha mente de escravo, começaram a caminhar no deserto, começaram a murmurar, começaram a lembrar da cebola lá de Faraó, outros começaram a lembrar dos tijolos que faziam, sabe aquela frase, estava ruim, mas estava bom, aqui está pior e tal, começou aquela murmuração. Aí Deus foi lá, através de Moisés, inspirou e escreveu uma lei para aquele povo. Falou, não, tem que ter uma direção, esse povo tem que seguir algo, senão não vai dar certo, eu vou ter que estar aqui todo dia falando com esse povo, e Deus já estava né, já estava para explodir já, até Moisés chegou a um ponto que falou, calma Deus, não, vou acabar com esse povo, mas deixa para lá. E ali ele escreveu a lei, e essa lei, Moisés andou segundo essa lei, tinha as punições da lei, tinha tudo, era uma lei completa. E quando Moisés partiu, olha o que Deus fala para Josué. Ele falou, Josué, essa lei que Moisés, o meu servo, escreveu, medita nela dia e noite, nos versículos próximos até fala, ela vai te conduzir. Aí eu vou te fazer uma pergunta nesta noite. Quem está conduzindo você? Quem está conduzindo a sua vida? Pensa um pouquinho. Quem tem conduzido você? O que você tem feito? As suas obras? Como tem sido? Você tem pensado no quê? O que tem te impulsionado a fazer isso? O que tem impulsionado você a tomar essas decisões? Ixi, pastor, não sei, é uma ganância, é uma vontade, é uma concupiscência da carne. Está errado. Ele disse o que para Josué? Josué, quem vai te conduzir é essa lei. E hoje aqui para nós, pastor, é a lei de Moisés? Não, é a Bíblia inteira. Mas o que Jesus deixou para nós? É a lei para nós. A palavra de Deus, ela tem que me conduzir. Porque se eu deixar ela, seja para a direita e seja para a esquerda, é umas palavras até bem conhecidas nos dias de hoje, não é verdade? Direita, esquerda, eu aprendi muito isso no quartel, mas hoje nós estamos vivendo isso aí na sociedade, né? Você é da onde? Eu sou da esquerda, eu sou da direita. E você é da onde? Eu sou do alto, sou lá de cima. Deixa esse povo aí para lá, né? Enfim, não se desvie dela. Irmãos, a palavra que Deus falou ao seu coração, não sei qual, que dia foi, quando foi, se é hoje, se vai ser amanhã, mas essa palavra, ela veio para quê? Para conduzir a sua vida. Porque se você deixar essa palavra de lado, e você começar a seguir, volta lá para mim, 2 Timóteo, deixa lá para mim, o 4, que nós estamos, no 3, né, que nós estamos estudando, deixa lá o versículo, aí ó, de 2 Timóteo 4:3, se você deixar essa palavra, a palavra de Deus, a lei de Deus, a escritura sagrada, você vai começar a seguir as suas próprias concupiscências, os seus desejos, as suas vontades. E olha, irmãos, não estou falando nem de pecado aqui,
Pode ser algo lícito o que eu estou te falando aqui, né? Mas será que isso vai te levar aonde? Esse desejo desenfreado da carne, o desejo de realizar, de fazer. Espera aí, vai com calma, dá um passo atrás. Será que é a palavra que está me conduzindo? Isso aqui parece muito simples, parece muito feijão com arroz, mas você não sabe, apesar que um feijãozinho com arroz e um ovo frito é muito bom, né? Mas, ou seja, isso aqui tem um grande entendimento para a sua vida. Vamos ler de novo? Para ficar bem frisado no seu coração. Porque virá tempo, está falando, em que não sofrerão ação que? Doutrina, 2 pontos, para aí, olha aqui para mim. Pastor, que doutrina é essa? Agora eu vou ter que deixar meu cabelo crescer, cortar minhas unhas, não posso usar pintura, não posso fazer isso, pastor, não posso nem cortar o cabelo mais, eu tenho que andar cabeludo e tal. Calma, calma. O que significa essa sã doutrina que ele está falando aqui? Irmãos, olha só, muitas pessoas veem que o versículo se completa. Ele está falando, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. A pessoa ouve a palavra de Deus, Deus fala com ela, mas ela não quer sofrer as aflições do Evangelho. E coloca aí para mim está aí mesmo, 1 Timóteo 1, 8. Coloca aí para mim, bem rapidinho, só para me explicar essa parte. 1 Timóteo 1, 8. Não precisa nem você abrir aí, ó. Falei errado. 2 Timóteo 1, 8. Está ali, ó. Portanto, ele, ainda na carta aqui, só que no início aqui, falando para Timóteo, portanto, não te envergonhes do testemunho do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Falando do caso, prisioneiro de Jesus. Antes, olha só, participa das aflições do quê? Do Evangelho. Mas é segundo o poder de quem? De Deus. Não é as aflições do mundo lá fora não, que aqueles sem Jesus estão aflitos, necessitados. É as aflições do Evangelho. Voltando aqui para 2 Timóteo 4,3. Tem muitas pessoas que não querem a sã doutrina do Evangelho. Não querem participar das aflições do Evangelho. Pastor, eu estou curioso, que doutrinas são essas? Que palavra é essa? Irmãos, Deus fala ao coração da pessoa, uma prática errada, mas ela não quer sofrer aquela sã doutrina. Ela não quer deixar. Vou dar alguns exemplos aqui. A pessoa está vivendo num caso extraconjugal. Está havendo ali um adultério, uma traição. Irmãos, não se escandaliza não, mas a palavra vem ao coração da pessoa. Deus fala que aquilo ali é errado. Não precisa nem Deus falar muito, né? A pessoa já faz sabendo que é errado. Por quê? Porque ela esconde. Se fosse algo certo, não seria escondido, não estaria em oculto, né? E por aí vai. Aí vem a palavra, a sã doutrina da palavra, o que vai falar no coração daquela criatura, seja homem ou seja mulher? Olha, deixa, basta, acaba com isso. Mas às vezes a pessoa não quer sofrer essa sã doutrina, ela não quer. Por quê? Porque já tem um tempo enganado por Satanás, já tem um tempo que ela pratica aquilo. A pessoa adquiriu bens que a Bíblia fala mal adquirido. Aí vem a palavra de Deus, tudo isso que você tem, na verdade não é seu. Isso aí foi adquirido de uma forma errada, ilícita. Ei, pastor, aí dói, aí é complicado. Mas a pessoa não quer participar das aflições do quê? Do Evangelho. A sã doutrina vem ao coração, Deus fala com ela, mas aquilo ali para ela fala, não, mas aí é difícil. Lembra do jovem rico? Quem lembra da passagem? Não é para você pensar num jovem muito rico, não, estou falando da Bíblia, né? Ele chegou para Jesus com a boa intenção, o mundo está cheio de gente de boa intenção, né? Chegou para Jesus e falou, bom mestre, o que é necessário que eu faça para que eu possa herdar a vida eterna, para que eu possa ser um discípulo do Senhor, um aprendiz? Jesus falou, olha que maravilha, mas já deu uma bronca nele, falou, bom é Deus, tá? Só para lembrar você, nós praticamos ato de bondade, eu já falei aqui, o ser humano não é bom, bom é Deus.
nós praticamos atos de bondade. E aí Jesus falou para ele, você conhece os mandamentos? Ele falou, conheço tudo, eu sei isso, não mata, não rouba, no tal Jesus, maravilha, mas te falta um, a sã doutrina do Evangelho. Ele falou, fala logo, que eu quero praticar, que eu quero seguir ao Senhor, e quero ser uma bênção. Jesus falou, volta lá na sua casa, pega todos os seus bens, vende tudo, não mandou nem dar para a igreja, falou, dá aos pobres, e corre aqui, que eu vou te esperar aqui, e você vai me seguir. Ele olhou para Jesus, deve ter dado aquele olhar, não sei se era 43 ou 49, não sei, sabe? Aí o que ele fez? Conhecemos a passagem, tristeceu o semblante do rosto, caiu, virou as costas e foi. Jesus ficou pensando, será que ele foi vender a propriedade? Coitado, se Jesus estiver esperando ele lá até hoje, lá. Porque ele não foi vender a propriedade, ele foi se apegar mais às propriedades, ou seja, ele não quis, ele não aceitou a sã doutrina de Jesus, ele não quis, irmãos, quantas pessoas também que não querem, a palavra fala, a palavra vem ao coração, e de manhã eu comentei, irmãos, uma repreensão, que até Paulo falou para Timóteo, se tiver que repreender, você vai repreender, ensina com verdade, com paciência, mas fala, não deixe de falar, o Evangelho ele tem que ser pregado, ele não pode ser maquiado, ele tem que ser pregado. Ai pastor, eu estou em pecado, posso tomar a Santa Ceia? Não irmão, não é que não pode, sabe, é porque, irmão, não pode, a Bíblia diz, o Evangelho ele é pregado, ele não é maquiado. Pastor, olha, eu estou meio com problema, esse dinheiro é meio ilícito, mas eu posso devolver o dízimo? Irmão, não é que não pode, né? Mas sabe, Deus entende. Deus não entende nada, irmãos. Deus vela pela sua o quê? Palavra. Não tem esse negócio. Isso aí é que o homem arruma por aí. Deus não entende nada. Deus olha para a palavra. Deixa eu ver, o que eu escrevi? Ele vela pela sua palavra. Eu escrevi que é marido de uma só mulher. Ponto. É isso que eu escrevi. Quem está fora disso, está em maus lençóis. A palavra é assim. Aí a palavra para nós, é para nós olharmos ela, receber e falar, meu Deus, estou errado. Olha o que a Bíblia diz, eu tenho que mudar. Eu tenho que aceitar a sã doutrina. Senão, sabe o que vai acontecer? O que vai surgir dentro de mim? Primeiro, comichões nos ouvidos. Não vou conseguir ouvir, vou começar a fazer pouco caso da palavra de Deus. A minha mãe tem um ditado que ela fala, e você há de conhecer, quando ela falava, pedia para fazer algo, e nós, aquela escadinha de menino, não obedecia, né, ia fazer outra coisa, ia brincar, ela falava, fulano de tal, quando eu falei para ele, entrou aqui e saiu aonde? Saiu do outro lado, ou seja, não deu crédito, comichão nos ouvidos. E o que mais? Amontoarão para si doutores, coloca outra tradução ali para mim, tinha uma palavra que me interessou, na NVT, escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios o quê? Desejos. Qual que é o desejo que você tem no seu coração? O que você tem no coração? Ixi pastor, ninguém sabe, mas Deus sabe. Agora imagina, vamos deixar o pecado, igual eu fiz de manhã, deixa o pecado de lado aqui, né? Depois nós vamos falar dele, mas pode ser um desejo lícito, pode ser um projeto seu, um plano seu, algo que você quer realizar, que não estou falando aqui de pecado, o pecado está de lado, depois nós vamos falar dele, mas espera aí, voltando lá onde nós lemos em Josué, Deus falou, o que ia conduzir Josué na vida dele? A lei de Moisés, que Deus tinha feito Moisés escrever. E hoje, o que tem que conduzir a nossa vida? Olha aqui, a palavra de Deus. Irmãos, quando você surgir no seu coração qualquer entendimento, é um negócio de, pastor, não é bem assim não. Olha, falou, mas não é dessa forma. É de que forma então? É de que jeito? Que a Bíblia diz que seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Tanto o nosso sim, o nosso não, mas como o sim de Deus e o não de Deus também para a nossa vida. Agora, muito cuidado, porque senão pode começar a surgir dentro de você, o quê? Mestre, doutores, pessoas
não vou falar só da nossa igreja, vou falar geral, dos cristãos. Quantos cristãos estão deixando as suas congregações, as igrejas que pregam Jesus, que falam da palavra, né? Que eu comentei de manhã, a Igreja da Graça não é a melhor, a Igreja da Graça não é o sabichão, como diz aí, ou a sabichona. Nós somos pregadores do Evangelho, como outras igrejas, tem quantas aí que pregam uma palavra de Deus, e é uma benção, tem vários ministérios aí para a pessoa se adequar ali, ser abençoado. Mas quantas pessoas estão deixando as suas congregações, porque está achando, olha só o achismo, que o ensinamento daquela igreja, estou falando de igreja, tá? Igrejas que pregam Jesus, palavra nua e crua, palavra de Deus pregada, não maquiada. Mas o que entra no coração dessa pessoa? Mestres, doutores, por que ela cria dentro de si? Irmãos, olha que coisa séria isso aqui, a ponto da pessoa olhar para a palavra de Deus, Deus falar com ela, e ela tem um achismo no coração, falar, eu acho que não é bem assim. Criatura de Deus, será que então a palavra de Deus está mentindo? Será que a palavra de Deus está errada? Não. Quem está errado é quem? Somos nós. Pastor, coloquei minha vida diante da palavra. Irmãos, é um espelho. Não vai ter erro na palavra, você não vai encontrar imperfeição no que Deus falou. Se tem alguma coisa que não está encaixando, eu não tenho que remodelar a palavra e encaixar ela na minha vida errada. Eu tenho que me enquadrar na palavra de Deus. E nunca vai encaixar certinho. Vai faltar algum ajuste. Aí eu tenho que fazer o quê? Espera aí, eu não estou encaixando ali. Irmãos, é tão fácil de nós entendermos. Toda empresa, ela tem, como se diz, uma política. Tem ou não tem? Posso falar assim, umas regras, não é assim? Ou a empresa é uma baderna, uma multinacional, você chega lá, desculpe a Joana, não sei se tem alguém, mas é a casa da mãe Joana. É assim? Sim ou não? Você vai entrar numa empresa aí fora, você chega lá, é bagunçado, você chega lá na recepção, não tem nem recepção, você passa direto, já vai lá, fala, eu vim trabalhar aqui, pode começar aí. É assim? Vixe, tem dúvida? Não precisa eu ir tão longe assim, né? Na sua casa, é a casa da mãe Joana? Lá tem umas políticas também, umas regras, tem ou não tem? Na minha eu falei aqui, que na casa do meu pai, na época, né? Tinha uma política lá, umas regras meia... Se chegasse depois das 10, dormia com o totó lá fora, né? 10 horas, as portas se fechavam. E aí não adianta chorar não, era igual a Arca de Noé, o anjo lacrou e ninguém entrava mais. Minha mãe até queria abrir, né? Porque minha mãe, coitada, coração mole, mas não abria não, porque o coroa lá que tinha a chave, né? O negócio era severo. Mas enfim, irmãos, a palavra de Deus é a mesma coisa para nós. Existem as regras da palavra, a obediência da palavra de Deus. Aí agora, a palavra fala o meu coração, aí surge dentro de mim doutores, mestres. Não, eu comecei aqui o assunto e não terminei, né? Eu acho que, isso aí não é bem assim não, esse pastor dessa igreja falou isso aí, que não pode ter 5 mulheres, mas não é bem assim não, Salomão teve 1000. Olha o Satanás aí. Olha o cão aí, perturbando a mente da pessoa. Não, afinal de contas, pastor, é por uma boa causa. Ixi, irmãos, isso aí é perigoso. Ela já está criando dentro de si alguma coisa que vai fazer o quê? Vai conduzir ela. Aquilo ali vai conduzir ela, vai levar ela aonde quer. É igual um exemplo que eu dou, sempre eu falo na prosperidade. Irmãos, uma pessoa que é gananciosa, uma pessoa que é obstinada, ela é louca por causa de dinheiro, essa pessoa ela é conduzida pelo dinheiro. Não é errado ter dinheiro não, mas eu sempre cito isso aqui, nós temos que ser senhores do nosso dinheiro, seja pouco ou seja muito. Não o dinheiro ser senhor na nossa vida. Quem que manda? É o servo ou é o senhor? Esqueceram? Vou trocar. Quem que manda? É o escravo ou é o senhor? Imagina, eu preguei na segunda-feira passada, imagina o escravo chegar de manhã, naquela época ali, né, fazendo tijolo para Faraó, dá uma olhada assim para o tempo, fala, quer saber, hoje eu não vou fazer tijolo para Faraó não, hoje eu estou meio cansado. O que acontecia com o escravo?
Ia lá para o tronco, lá, e lá ele recebia, né, as pancadas nas costas. Mas voltando aqui para o entendimento, aí a pessoa ela é escrava do dinheiro. Aquele surgiu dentro dela. E o que acontece? Aí explica por que filhos matam pais para ficar com herança, empregados matam patrão para ficar com herança, com parte da empresa, sócio mata o outro para ficar com dinheiro. Por quê? Porque a pessoa faz tudo por aquilo. Ela é conduzida pelo dinheiro. Aí a pessoa rouba lá o banco por causa do dinheiro, faz tudo. Isso aqui eu estou dando um exemplo do dinheiro, mas pode ser outra coisa. Pode ser tantas outras coisas. Tudo que pode surgir dentro do ser humano. Vamos ler novamente? Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos. Buscarão mestres que lhes digam apenas o que agrada os seus o quê? Os ouvidos. Aqui está falando mesmo de igrejas. Aqui está falando de ministérios. Por quê, pastor? Como eu citei, hoje se a pessoa que está aí fora, se ela procurar bem, que a Bíblia diz que aquele que procura acha, aquele que bate a porta se abre, se ela procurar, ela vai achar uma igreja que, olha, os padrões mundanos. Sério, pastor? Sério. Tem uns que são tão encapetados que vão querer até mudar os versículos da Bíblia para enquadrar na vida daquela pessoa. Não, afinal de contas, tem que aceitar todo mundo. Irmãos, aqui nós aceitamos todos. Mas aceitar não é concordar, é diferente. É ou não é verdade? Não, aceitamos qualquer pessoa. Jesus falou, vinde a mim, que está cansados, oprimidos, aflitos, derrotados, perturbados, macumbados, demoniados, prostrados, quebrados, por aí vai. Vem, pode vir. Jesus não deu uma lista ali pequena, mas podemos acrescentar. Vem, pode vir. Mas Jesus falou, continua assim, fumando, bebendo, continua do mesmo jeito. Jesus disse isso? Ele chamou, mas ele concordou com aquilo? Não, isso aí não. Ah, não, isso aí está excluindo as pessoas. Jesus nunca excluiu ninguém. Nós também não excluímos ninguém. Agora, vamos para a palavra? Olha, isso, as suas atitudes, os seus atos, falando do que você faz, isso aí é contra a palavra. Eu não sou contra. Isso aqui é contra a palavra de Deus. É simples assim. Aí continua aqui, ó, o versículo, coloca o 4 aí para nós. Rejeitarão a verdade e correrão atrás do quê? Mito. Sangue de Jesus tem poder. Irmãos, eu vou ler na outra tradução aqui, essa aí fala mito. Ó, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando ao quê? As fábulas. Olha que coisa importante, voltando às fábulas. Você já viu falar em desconversão? É isso aí, ó. Uma pessoa que é convertida, que conhece a verdade, ela está fazendo o quê? Desconvertendo. Não sei se existe isso. Ela está voltando ao quê? Às fábulas. Mas por que ela está voltando? Mas por que ela está voltando ao ensinamento que ela errado, que ela participou, que ela sofreu a vida toda e a vida dela não mudou, foi só derrota? Por que ela está voltando? Porque ela não está aceitando a verdade mais de Deus. A verdade, como diz aí fora, está doendo. Ela não quer a sã doutrina da palavra mais. Aí sabe o que ela faz? Ela volta atrás. Foi o pensamento do povo lá no deserto, quando eles viram a sã doutrina, que eles tinham que andar na lei de Deus, sabe o que veio no pensamento deles? Vamos voltar para Faraó, vamos voltar a fazer tijolos. Estava ruim, mas estava bom. Olha que coisa. Olha só, voltarão ao quê? As fábulas. Aí, olha como Satanás, agora o pecado estava aqui do lado, agora vamos falar dele. Olha como funciona. A pessoa, ela quer justificar a sua concupiscência, a sua maneira de caminhar, que é totalmente errada, contra a palavra de Deus. Mas ela quer justificar. Ela vai para a Bíblia, quando ela procura, ela não vai achar em nenhum lugar da Bíblia, escrito aqui,
A não ser que for a Bíblia desses perturbados aí que estão editando a Bíblia, né? Ela não vai achar assim, não, meu filho, continue assim, pode, olha, vai que é sua, Tafarel. Ela não vai achar isso. Ela vai achar, converta-te, pecador, marido de uma só mulher, seja honesto, seja justo, seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta. Inclusive tem pessoas que agem até nessa questão financeira. Ela faz o quê? Volta às fábulas. Mas eu tenho que dar dízimo. Mas quando eu estava lá na religião, não precisava dar 10%. Vou voltar para lá. Lá era o que tiver no bolso. Lá era assim. Voltando ao quê? As fábulas. Isso aí é desconversão. Isso aí é engano do quê? De Satanás. Tudo isso Paulo estava falando a Timóteo, o jovem pregador Timóteo. E hoje está falando para nós. Está falando para nós como alerta, para que se um dia esse sentimento surgir dentro de você, irmãos, cuidado com esse discordar. Mas eu não concordo, não é bem assim. Vamos questionar Deus então. Se nós não estamos concordando com alguma coisa, Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Deus, olha, meu pastor bateu com a cabeça, eu acho que ele não está pregando direito. Deus, faz alguma coisa. Ora sim. Agora nós não temos que fazer um motim, olha, que coisa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um motim. Não, vai falar com Jesus. Foi Ele que colocou, Ele que tira, Ele que faz todas as coisas. Amém? Não deixe essa discórdia entrar no seu coração. Agora, muito cuidado, irmãos, muito cuidado, porque tem muitos crentes desviando os ouvidos da verdade e voltando o quê? Às fábulas. Um dia desse eu vi um testemunho de uma moça, era até da nossa igreja, vou falar da nossa roupa suja, cantava até na igreja, não é daqui não, de outro estado aí. Irmãos, a pessoa rebaixou tanto que, olha, foi lá sem querer desmerecer aqui, nós não falamos de religião, mas foi servir praticamente os ídolos, irmãos. Olha só que coisa. Mas por que isso? Porque a palavra falou ao coração, a sã doutrina da palavra veio e a pessoa não quis mudar. Não quis. Ela preferiu mudar de igreja, mas não quis mudar dentro dela. Isso aqui é sério. Veio a sã doutrina e estou falando da palavra, não estou falando de mudança de igreja quando a pessoa não se sente bem, totalmente diferente. Estou falando da sã doutrina, a palavra veio, mas veio com tudo. Falou ao coração, não, isso aí não dá. Eu vou procurar mestres e doutores que fale algo que me agrade. Irmãos, de manhã eu contei esse testemunho, vou contar novamente. Tem um programa de um cidadão aí da cidade, às vezes eu gosto de acompanhar, e acho que ele é até evangélico. Ele tem muita informação, eu gosto de informação, eu não gosto de desgraça, notícia, eu não gosto, eu gosto de informação. Informação eu creio que é necessário para alguma área da nossa vida. E eu procurando ali na rádio, eu achei outra coisa. Falei, meu Deus do céu. E o cidadão ali pregando, nem gravei o nome da igreja, não quero nem saber. E ali, vamos agora ver o testemunho da dona Maria das Quantas aqui. E ele ainda leu lá, né? Olha, a Maria das Quantas falou que estava numa igreja, e aí ela servindo ali de chinela havaiana, e o pastor daquela igreja, o apóstolo, nunca perguntou para ela, porque ela estava de chinelo, e ela estava passando necessidade, como se andar de chinela havaiana fosse pobre, alguma coisa assim, né? Deixa para lá. E aí, o que ela fez? Mudou para a nossa igreja, e ele ainda falou, glória a Deus, irmã, isso mesmo. Eu falei, meu Deus, que coisa, que tempo é esse que nós estamos passando, gente? Falei, cadê a palavra, cadê a salvação? A coisa é tão séria, irmãos, tão séria, que Jesus falou que se o olho direito escandaliza, o que tem que fazer? Lembra dessa passagem? Tem que pegar, sei, com o dedo, com a faca, entenda espiritual, tá, irmão? Não vai sair daqui cego, não. Mas ele falou, fia o dedo ali, arranca ele fora, tira com tudo, sangrando, atira lá para não sei para onde. Ele falou, melhor, entrar no céu, faltando um olho, às vezes dependendo da situação, até os dois, né? Se os dois escandalizam, arranca os dois logo, do que chegar no inferno, essa tradução é minha, tá? De paletó, terno, gravata, óculos escuros, e falar, aqui que é o inferno, está amarrado Satanás.
Jesus falou, é melhor entrar no céu faltando uns pedaços, chegar, como eu dei o exemplo de manhã, tem pessoas que vão chegar se arrastando assim, mas vai chegar até na porta, vai cair, se for uma irmã, só o cabelo vai cair na porta, aí o anjo vai puxar, vai arrastar, olha, quase que não chega, hein? Mas chegou, às vezes todo quebrado, todo lascado, mas o importante é chegar. Jesus falou isso, se o braço escandaliza, faz o quê? Arranca. O que significa isso? Claro que é espiritual. Se os seus olhos, onde você tem colocado os seus olhos, está te escandalizando, tira ele fora. Tira os olhos dali. Ixi, pastor, é uma tentação no trabalho. Tira os seus olhos dali. Arranca ele, porque senão ele vai te levar para o inferno. Ixi, pastor, estou colocando a mão onde não deve. Não é meu aquilo ali. Tira a mão dali, que aquilo ali vai te levar para o inferno. Jesus falou isso através da palavra. Não, pastor, meu negócio é o ouvido. Eu estou ouvindo coisas que, olha, já viu aquela rolha que vem na garrafa? Pega uma rolha daquela, enfia de um lado, do outro, fala, pronto, não escuto mais nada. Sou surdo agora. Amém? Por quê? Porque isso aqui é sério. Aí voltando ao entendimento, irmãos, é a salvação que importa para nós. Nós estamos aqui, como Paulo falou, em uma corrida. Não é uma corrida de qual igreja é melhor, qual irmão se veste melhor, qual irmão é mais bonito, qual outro é mais feio. Não é essa corrida aí não. Nós estamos na mesma corrida, na mesma direção, como diz em Hebreus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador do quê? Da fé. Se o nosso propósito for outro aqui nesse lugar, a não ser para buscar a Deus, estamos perdendo nosso tempo. Melhor ir para o clube, reunir lá, tomar banho de piscina, fazer churrasco, melhor. O nosso propósito aqui é o quê? Salvação. Salvação, que é o que importa para nós. Guarda essa mensagem no seu coração. Cuidado, para que Satanás não venha te enganar, venha desconverter você, levando você ao quê? As fábulas. Mas por que que ele faz isso? Porque ele convence o coração do irmão, da irmãzinha. Olha aí, quando você estava lá e tal. Irmão, isso é maligno, maligno. Deus ficou, olha, nervoso com aquele povo do deserto lá conduzindo, quando eles falaram, lá com o faraó estava melhor. Irmão do céu, que situação! O que Deus fez para arrancar aquele povo das garras de Faraó, que Faraó não queria deixar, foi praga e praga e praga. O que Deus fez para tirar eles de lá e depois eles olhar para a obra de Deus que Deus fez e falar que Faraó estava melhor? Você já viu aquele ditado, tirar o cachorro da água para depois o quê? Morder a gente? Irmãos, é coisa séria, né? É igual você salvar Imagina, esses dias eu vi um vídeo na internet, você deve ter visto isso, porque a internet é misericórdia, mas um cidadão, uma onça nadando, atravessando um rio, e o cidadão dentro do barco. Alguém viu esse vídeo? Ninguém? Né? Mas eles não tentaram salvar não, tentaram foi matar, mas deixa para lá. Né? Aí imagina você está com a sua canoa remando, vem uma onça pintada, fala, vou salvar essa, olha, uma gatinha, que bonitinha, vou salvar, colocar no meu barco. Você pode até salvar ela, pode ou não pode? Nós estamos entrando no filme lá já, As Aventuras de Pi. Deixa. Aí você coloca ela no seu barco, ela vai dar aquela balançada de gato, vai se secar e vai olhar para você e você fala, vixe, o negócio complicou. Ou você joga ela no barco, fora do barco, ou você pula. Né? Só para você entender. Mas eu vou olhar e falar, bicho ingrato, miserável. Tirei da água, salvei. Fazer o quê? No caso do animal é o instinto, né? O negócio dele é esse, vai se defender. Mas voltando aqui para o ensinamento, Deus vai lá, tira o povo, irmãos, do deserto, da escravidão, estavam passando pelo deserto, e ele olha para o feito de Deus e fala, lá com o faraó estava melhor. Irmãos, é bem que Deus não é homem para mentir, Deus nem se compara, mas se fosse eu, se fosse você que estivesse no comando desse povo, você já parou para pensar? Você ia olhar e falar, é assim? Moisés, dá meia volta, pega esse pelotão de gente, vai lá, abre as portas de Faraó e soca esse povo tudo lá dentro, morre aí suas pragas, pronto. Esse pensamento é o quê? É humano, mas Deus, na sua misericórdia, na sua paciência, foi o que Paulo falou para Timóteo, Timóteo, prega a verdade, prega a palavra, tenha paciência, Timóteo, com esse povo, vai ter uns mesmo meio rebelde, vai querer voltar às fábulas, mas pregue, fora de tempo, em tempo, não importa, mas pregue a palavra de quem? A palavra de Deus, amém?